Bom, gente, no vídeo anterior eu defini para vocês o que é ângulo, né? E agora, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a medida de um ângulo, certo? Então, a medida de um ângulo é dada pela medida de sua abertura. A unidade padrão de medida de um ângulo é o grau, cujo símbolo é essa bolinha aqui, tá? Então, é apenas a bolinha sem nada embaixo, tá? Para medir ângulos, usamos o transferidor, que já vem graduado de 1 em 1 grau. Então, está aqui, gente, o transferidor. Eu tenho um transferidor aqui de 180 graus, tá? Então, com o transferidor, ele já vem, né, com as medidas aqui, com as divisões, né, de 1 em 1 grau, de 10 em 10 graus, tá? Isso para nos facilitar, né? Porque nós podemos ter um ângulo, por exemplo, de 30 graus, nós podemos ter um ângulo, por exemplo, de 33 graus, né? E depende da abertura dele. Por isso, nós usamos, né, o transferidor, que é o instrumento específico para isso. Nós temos, então, o transferidor de meia volta, que mede 180 graus, e temos o transferidor de volta inteira, né, que mede 360 graus, ok? Agora, eu vou explicar para vocês sobre os submúltiplos do grau. Os submúltiplos do grau é o minuto, que nós representamos por uma vírgulazinha, e o segundo, que nós representamos por duas vírgulazinhas, certo? E vamos imaginar aqui, por exemplo, o grau como se ele fosse um relógio, né? A hora, porque a hora nós temos minutos e segundos, certo? E o grau nós também temos minutos e segundos. Então, sempre a gente relaciona, né, o grau com a hora para facilitar, né? O grau é o mesmo que a hora, depois nós vamos ter minutos e segundos, certo? E 1 grau, gente, ele corresponde a 60 minutos. Nós sempre usamos essa simbologia, ó. 1 grau igual a 60 minutos, né? O grau representado por essa bolinha e o minutos representado por essa vírgulazinha. E 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, 1 minuto, né? O 1 com essa vírgulazinha e os 60 segundos com essas duas vírgulazinhas. E com isso, nós vamos ter as transformações, né? De grau para minuto, de grau para segundo, de minuto para segundo. E ao contrário, né? De segundo para grau, de segundo para minuto, de minuto para grau. Então, observem o seguinte: o grau, né? Se eu quero transformar em minuto, eu vou multiplicar por 60, né? Vocês já sabem que nas unidades anteriores, quando nós saímos de uma unidade maior para uma unidade menor, nós utilizamos da multiplicação, né? E quando saímos de uma unidade menor para a unidade maior, nós utilizamos da divisão. Então, e se tratando aqui, né, de grau, minuto e segundo, nós vamos trabalhar o tempo todo com os 60, né? Então, de grau para minuto, eu multiplico por 60. De minuto para segundo, eu também multiplico por 60. Agora, se eu quero passar direto de grau para segundo, eu posso multiplicar direto por 3.600, porque 1 grau ele corresponde a 3.600 segundos só.
60 vezes 60. Agora, de segundo para grau, eu posso dividir direto por 3.600. Se eu quero passar de segundo para minuto, eu vou dividir por 60. Se eu quero passar de minuto para grau, eu divido também por 60. Então, a partir do momento que nós entendemos essas mudanças aqui de unidade, nós vamos conseguir fazer as transformações corretamente. Lembrando que tudo acontece de 60 em 60, certo? Então, no próximo vídeo, eu vou dar alguns exemplos aí para vocês de transformações, ok?